E é uma coisa que eu tenho pedido muito ao Pai nesses últimos dias. Porque a opressão quer mudar isso. O mundo, ele o tempo todo vai querer sufocar a igreja com problemas, com dificuldades, mas é o que a evangelista Michele deu. Nós temos que ir até o Senhor e trocar os nossos fardos para com Ele. Tomar o dele que é leve e suave. Amém? Entregar qualquer peso que o adversário tente colocar em nós. Porque ele vai trabalhar 24 horas para isso. E nós temos que estar conscientes, alertas e pedindo ao Senhor: me guarda, Pai, guarda o meu coração. Não deixe que eu venha me perder nas vaidades dessa vida. Que eu possa sempre viver na tua simplicidade. Jesus, irmãos, era o ser mais sábio andando sobre essa terra. E quando alguém chegou para ele e falou assim: deixa eu te seguir, mestre, deixa eu seguir a ti, ele falou assim: o leão tem sua cova, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Eu esqueci o versículo todo, estou falando só um pedaço. Mas Jesus não tinha onde reclinar a cabeça? Jesus tinha. A palavra diz que ele tinha uma casa em Cafarnaum. Então ele tinha um lugar onde pousar. Ele tinha um quarto onde ficar e dormir. Só que ele estava falando de algo espiritual. Olha aqui, se você quiser me seguir, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Porque me seguir é negar-se a si mesmo. E começar a viver os propósitos que eu tenho para a sua vida. E é interessante porque encaixa perfeitamente com o texto que o Pai me deu para essa noite. Eu tenho pedido a Ele palavras relacionadas a milagres. E é o que Ele está fazendo. Porque é um tempo onde a gente tem que clamar por milagres. E esse é um milagre que acontece de uma maneira muito interessante. Abre isso comigo, a sua Bíblia. Hoje a gente não vai ter a versão da minha, mas eu creio que o texto é um texto bem conhecido. Se você não tem na sua Bíblia, está em João capítulo 9, né, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Obrigada, minha amada. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 9. A gente vai começar do primeiro versículo, tá? João 9. Já viram? Todos encontraram? Começa assim o texto. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. Jesus estava fazendo o quê? Caminhando. Estava passando. E aqui o Espírito Santo falou comigo: filha, sensibilidade. Eu tenho sensibilidade. E eu quero que você também tenha. Deus quer que cada um de nós tenhamos sensibilidade. Esses dias eu estava num lugar e de repente eu parei e vi uma jovem. Simplesmente aquela jovem era tão triste, era tão pesada. E eu tinha acabado de ler esse texto e estava vivendo essa experiência e Deus falou comigo: sensibilidade. Eu estou te mostrando como que ela está. Olha quanta gente tem a volta dela. Mas ninguém está reparando como ela está. Só que eu despertei em você como ela está. E eu de repente comecei a encarar aquela jovem. E Deus falou comigo assim:
Só ora por ela no teu pensamento. E eu comecei a pedir a Deus por ela. Não conheço, nunca vi. Mas Deus quer despertar isso em mim e você nessa noite. Sabe por quê? O diabo tem nos ocupado dos nossos problemas 24 horas. E a gente não consegue o quê? Olhar em volta. Sabe? As pessoas acham que eu vou ganhar alguém para Jesus, eu vou ser reconhecido como alguma coisa, como servo de Deus, somente se eu vier aqui no púlpito e pregar. Não. É o teu comportamento, é a tua vida, é o teu caráter que mostra que o Espírito Santo de Deus vive em você, está em você. Porque vir aqui pregar, qualquer coach vem e prega. Qualquer pessoa que tenha uma boa oratória, vem e faz. E faz melhor do que a gente, né? Está aqui amando. Sendo somente um canal para que o Espírito Santo de Deus fale. E aqui, Jesus ele está caminhando. E Jesus olha para aquele jovem, para aquele homem que tinha uma enfermidade. Repete comigo, ele tinha uma enfermidade. E essa enfermidade, irmãos, não era uma enfermidade qualquer, uma enfermidade que limitava ele na vida dele. Limitava. Porque você está com uma dor de cabeça, você está com uma dor nas costas, pode até você ter alguma dificuldade, mas não vai limitar você de trabalhar. Quantas vezes eu fui trabalhar com dor de cabeça, com dor nas costas, mas eu tinha um compromisso no meu trabalho, eu estava lá. A igreja está entendendo? Só que aquele rapaz, aquele homem, ele não podia ter um emprego, porque ele era cego. E isso limita a pessoa num grau máximo. Hoje em dia até tem lugares que pegam, né? Mas é difícil. E quando ele olha para aquele homem, o que acontece? Automaticamente os discípulos também olham. Só que os discípulos têm um comportamento bem estranho. E os seus discípulos, no versículo 2, os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? E eu quero te alertar aqui. Você vai estar sempre cercado de pessoas que vão querer buscar cabelo novo. Vocês entenderam? Vão tentar buscar um argumento no lugar onde não tem. Quem pegou, Rabi? Esse ou seus pais? Como é que o cara que estava ainda no ventre pegou? Não faz sentido. Então é ficar questionando. Nós vamos ser sempre, às vezes, interpelados por pessoas assim. E nós temos que aprender a lidar com esse tipo de situação. Jesus se abalou? Não. Jesus continuou o quê? O propósito. No momento que Jesus olhou aquele homem, Jesus já sabia o que ia fazer. Jesus já tinha certeza de como ele ia agir. E aquela pergunta poderia o quê? Fazer toda uma situação onde pudesse atrapalhar. Só que Jesus, ele é muito rápido. E Jesus lhe respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Entenda uma coisa: tem problemas que nos acometem, tem situações que nos acontecem que são consequências de erros, tá? Isso é fato, é bíblico. Você semeia, você vai colher. Só que vão haver situações que você não é culpado, ninguém que está à sua volta é culpado, mas aconteceu para que a glória de Deus fosse manifesta.
para que o poder de Deus fosse manifesto. Jesus, aqui nessa versão, fala para que as obras de Deus fossem reveladas. Deus quer revelar obras dele na sua vida e na minha vida. Entenda, esse problema, essa situação que você está vivendo, não é para te abater, não é para acabar com você, não. É para que as obras de Deus venham ser reveladas na tua vida. E você possa dizer: quem fez foi o Senhor. Quem agiu aqui foi o Pai. Aleluia. Durante o tempo em que estiver no mundo, Jesus completa. Durante o tempo em que estiver no mundo, sou a luz do mundo. Então, tendo dito isso, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão. Eu quero parar aqui. Porque quando ele fala, eu sou a luz, é o versículo 5. Eu quero dizer para você, você hoje é a luz, que é a fé de Jesus. Então, aonde você for, você tem que iluminar. E é essa sensibilidade que o Espírito Santo quer despertar em mim e você nessa noite. Você tem que ser um agente que acaba com as trevas. Aquele homem, ele vivia em escuridão. Gente, tenta entender a conexão do texto. Tenta entender o contexto. Enquanto eu estou neste mundo, eu sou a luz do mundo. Aonde você entrar, as trevas têm que sair. Tem que bater em retirada. Por isso que eu falei no início que Jesus, quando Jesus bateu o olho naquele jovem, Jesus já sabia o que ia fazer. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Aquele jovem pediu para ser curado? Não. Aquele jovem nem está sabendo que Jesus Nazareno está passando por ali. Mas Jesus viu ele. E isso é o que importa. Aí na mesma hora Jesus tem uma atitude surpreendente. Cospe, faz uma lama e coloca nos olhos daquele jovem. Vamos lá. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura de saliva com lama e ordenou ao homem: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Jesus é um enviado. E eu e você somos a sequência dele aqui nessa terra. Você consegue entender a tua responsabilidade aqui nessa terra? Você está aqui, nós estamos. A gente sabe que esse plano aqui é passageiro. Mas não deixa ser passageiro de uma forma que não marque ninguém. A tua vida tem que marcar a vida de outra pessoa. Porque você é luz. Porque você é um agente de Deus. Vou melhorar essa frase. Você é um ministro de Deus. Irmãos, qualquer ministro de outro país, quando entra aqui, ele tem grande honrarias. Se você for a Brasília, cada país tem um terreno reservado. E ali esqueci o nome agora. Embaixada daquele ministério. Quem gosta de falar muito sobre isso é o pastor Luiz. Aquilo ali é a embaixada daquele país. Ele se torna um país dentro do nosso país. Se torna um pedaço dos Estados Unidos dentro do Brasil. Um pedaço
poder. A partir do momento que você entrou naquele lugar, você está no território de um outro país. E mais nada que tem autoridade sobre você. Então imagina isso no mundo espiritual. Transporta isso para uma outra esfera agora. Olha quanta coisa o Pai está confiando a nós. O que você está fazendo com isso que o Pai te confiou? Ele fala, vai e lava-se no tanque de Siloé. O cego foi e lavou. Vamos lá. O cego foi e lavou-se. E voltou vendo. Aleluia. Deus faz a parte dele, mas a nossa parte nós temos que fazer. Isso aqui é clássico. Jesus está falando aqui, olha, eu vou fazer o mais difícil. Eu vou te dar vista, mas você vai ter que ir lá se lavando também. O que significa se lavar, irmãos? É você se livrar do pecado. É você dizer que estou tirando essa capa aqui, estou vestindo novas vestes. Ninguém chega suado em casa, toma banho e coloca a mesma roupa. Alguém faz isso? Se alguém faz, que nojo. Só no caso extremo, né? Porque o certo é o quê? Se eu estou suado, se eu estou com um cheiro ruim, mau odor, tomo um banho, vou fazer o quê? Vou colocar uma veste limpa, uma roupa cheirosa. E o Senhor está dando vestes novas para as pessoas aqui nessa noite. Ele está falando, vem o tanque, se lava. Se lava. Porque o mais eu vou fazer. Eu vou realizar. O que você não pode fazer, é Ele que vai fazer por você. Aí o que acontece, irmãos? Coisa mais inusitada. Voltou o vento. Portanto, os vizinhos e aqueles que o conheciam como cego diziam: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Sabe aquele amigo, aquela amiga que só fala as coisas ruins do teu passado? Quem não tem? Todo mundo tem. Não dá ouvido não. Só olha para o milagre que Deus está fazendo. Glória a Deus. Não seria mais bonito esse povo falar assim: olha só, ele está vendo. Esse rapaz nasceu cego, agora ele está vendo. Não é esse que ficava ali pedindo esmola? Não era esse que ficava o tempo todo mendigando ali? O diabo ele só quer te lembrar o que você fez de ruim. É só esse jornal que ele tem para apresentar. Que a gente fez enquanto estávamos nas mãos dele. Mas agora Jesus tem um novo livro para escrever. Uma nova história para nós. E aquele jovem, ele não olha para quem está falando. Repita comigo. Eu não vou conseguir agradar a todos. Você não vai conseguir. E você tem que encarar isso. Porque se você vive para agradar as pessoas, é um mau sinal. É um péssimo sinal. Quando Jesus responde aos discípulos: nem esse, nem os pais. Só aconteceu para que se manifestasse a obra de Deus. Jesus poderia ser mais macio na resposta? O pessoal do menininha vai falar assim: devia. Jesus foi muito ignorante. Não, Jesus foi corte rápido. Porque não tem como você ficar alimentando esse tipo de situação, não.
Jesus falava o que ele tinha que falar na hora certa de falar. Quando Jesus falava, eles entendiam. Porque eles entendiam que Jesus estava falando por bem deles. Quando essa galera chega aqui e fica ali atormentando o rapaz, olha o que algumas pessoas falam. Próximo, parte B. Peraí, não, versículo 9. Alguns afirmavam, é ele mesmo. E outros comentavam, apenas se parece com ele. Quando Deus te abençoar, irmão, não vou nem te reconhecer. Você vai ficar uma pessoa estranha. Sabe quando o Senhor nos lava, nos modifica, a gente acaba recebendo uma rejeição. Porque as pessoas não vão mais se identificar com ele. Não é mais a fulana, que era minha amiga. Não é mesmo. Jesus agora toma conta. Jesus agora entrou. E agora é o Espírito Santo de Deus que manda. Isso não pode chamar lá. Não, que nada, não serve não, só aparece com ele. O cabelo parecido, né? A altura. Vai ter sempre alguém para tentar diminuir você, irmão. Entenda isso. Só que você não pode deixar se abater. Você tem que saber verdadeiramente quem você crê. Não. Só parece. Aí ele vai e fala, ó. Ele mesmo, entretanto, assegurava. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Eu que nasci cego mesmo. Agora eu estou vendo. Estou vendo, estou aqui. Agora eu sei como é que você é. Como é que é o seu cabelo. Porque antes eu não sabia. Antes eu não sabia como era o seu rosto. Eu só ouvia a sua voz. Você tem que saber quem você é em Cristo. Você tem que ter essa certeza. O que me chama a atenção nesse texto é que Jesus tem essa atitude com saliva em 2 episódios. Eu particularmente, toda vez que eu falo desse texto, acho que eu já falei algumas vezes aqui, eu falo assim, com nojinho, né? Gente, cuspir, fazer uma lama, botar no olho da pessoa. Ah, gente, não é bonito não. Não falo que é legal, é feio. Mas era puro. Só que Jesus, ele não se repete. Ele até pode usar estratégias semelhantes. Quando ele encontra um outro cego, no capítulo, abre aí, 8 de Marcos, versículo 22, quando ele abre, vamos lá. Marcos 8, 22. Ó, ele vai chegar à cidade de Betsaida. Nesse lugar, a multidão vai impelir Jesus a tocar nesse cego. Vem cá, Manu, nunca faço isso. Primeira vez, vem cá. Vem de boa, você é luz. Jesus, toca nesse cego, Jesus. Toca agora. É só ensinação. Vocês estão entendendo? Levar o cego até Jesus e falar, Jesus, toca nesse cego. Por quê, irmãos? Pode sentar, Manu. As pessoas já estavam acostumadas com Jesus tocando os enfermos e sendo curados. Aí Jesus olha para aquela multidão, passa aí. Rogaram e tomando o cego, Jesus pega o quê? Jesus pega o cego.
vi nos olhos do cego. Eu te amo, Jesus. Não te entendo, mas eu te amo. Peraí, eu não vou fazer no meio da multidão, não. Vou fazer um pouquinho distante. Você não fica muito constrangido, João. E o cuspe de Jesus é tão poderoso, que depois que vai tomando-se pela mão, levou para fora da aldeia, cuspindo nos olhos, aí ele faz assim, aí ele põe a mão, aí ele faz o que a multidão pediu. Mas você está entendendo que você nunca vai poder manipular como Jesus vai fazer? É sempre ele que vai decidir como ele vai fazer. Você pode orar, você pode falar, mas é ele que vai decidir como que ele vai agir na minha vida e na tua vida. Aí ele põe a mão e pergunta se o cego via alguma coisa. Eu estou acrescentando ali. Se o cego via alguma coisa. Aí o que acontece? Versículo seguinte. E levantando ele os olhos, provavelmente, né? Estou tirando o cuspe aqui. Levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Irmãos, excedeu a cura. Jesus abriu a visão desse cego aí além do devido, do necessário. Ele começou a ver o mundo espiritual. E é essa visão que Deus quer dar para mim e para você nessa noite. A visão espiritual. São esses olhos que Deus quer abrir na minha vida e na sua vida nessa noite. É por isso que você tem que ter sensibilidade. Depois disso, tornou a pôr as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. Jesus, peraí, que eu me excedi. Coloquei poder demais. Deixa eu tirar um pouco. Vai ter assim, vai ter aquele momento que vai vir, pá, com bastante clareza. Depois Deus vai, equilibrar a calma. Porque a gente sofre. Se Deus parar, eu estava vendo, eu vi o filme, mas eu não entendi muito. Muitos anos agora depois, eu vi tipo um resumo desse filme. E o rapaz explicou que a história dentro do filme se passava no futuro. Não era uma história muito boa. É a mesma coisa que se eu parar e falar, Deus falar com você aqui agora, falar assim: você quer que eu te mostre o teu futuro? Tem gente que não vai suportar o que pode apresentar, pode ser revelado. Está entendendo? Então, Deus abre aos poucos para a gente. Porque um pouco que a gente vê, a gente já fica: ai meu Deus, eu já sei o que vai acontecer ali. Já sei como é que vai ser essa situação. Aí Deus vai e ameniza. Peraí, minha filha, vou deixar você viver no hoje um pouco. Porque a gente viver no futuro é um peso muito grande. E a maioria dos casos de depressão e de opressão é por isso. Porque as pessoas elas vão vivendo no futuro. O que vai acontecer? Como vai acontecer? E ela não consegue ver o quê? O agora. E aquele cego começou a ver as pessoas como árvores. Jesus, putz, volta aqui. Deixa eu te tocar de novo. Porque você tem que ver homens como eles são, homens, não como árvores. Isso aí é para um outro momento. Volta o texto, meu querido, lá, João. Que eu só queria mostrar para vocês como o teu Deus, Ele é multiforme. Não fique esperando o mesmice do
Senhor, irmãos, Ele sempre vai agir de uma forma diferente. E de uma forma que te deixe maravilhado com Ele. Sabe aquele uau? Deus quer arrancar o uau de você. Não pensei que Ele fosse fazer assim. E o cego, coitado, começou o processo dele. Sou eu o homem, sou eu que era cego, versículo 10. Por esse motivo, indagaram: como te foram abertos os olhos? Ninguém, não é fofoqueiro não, né? Esse pessoal. Como é que aconteceu o teu milagre? Como é que você voltou a ver? Aí ele vai dizer, ó. Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu os meus olhos e disse-me: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. Ele começa a responder todo, ele passa por um inquérito. Você vê, a pessoa, eu não sei quantos anos ele tinha, mas provavelmente já devia ter mais de 18 anos. Eu ia até verificar isso para não esquecer quantos anos ele tinha. Isso você vai entender mais lá na frente. Porque em vez das pessoas começarem a celebrar a vitória daquele homem, eles ficam questionando: como é que você voltou a ver? Quem foi? O que aconteceu? Em vez de ficarem: que bom que você está vendo, cara! Isso vai ser uma maravilha na sua vida daqui para frente. Você vai poder ver as flores, vai poder ver o mar. Você está entendendo? Não fique esperando celebração, não, irmão. Celebre você. É você que tem que celebrar suas conquistas. Para de ficar na expectativa, pensando que o outro vai celebrar junto com você. São poucos. Entenda isso. Deus está nos abrindo os olhos nessa noite. Eu fico preocupada quando eu vejo alguém que fica naquela expectativa, esperando demais dos outros. E depois fica frustrado. E depois, ainda por cima, quer botar pneus. Deus não é responsável pelas suas expectativas. Aprenda a colocar as suas expectativas somente no Senhor. É só nele que você tem que esperar alguma coisa. Tá a galera interrogando o rapaz. E ele não conhecia Jesus. Ele fala um nome chamado Jesus. 13. Então levaram o homem que fora cego à presença dos fariseus. Virou um julgamento. O cara foi curado e virou um julgamento. O que os fariseus tinham a ver com a cura desse homem? Era pra galera estar fazendo uma festa. Vamos celebrar que fulano era cego, agora está vendo. Que saudade. Que saudade. Quando alguém entrava aqui com dor de cabeça, a gente orava, a pessoa falava: não estou mais sentindo. E a igreja dava glória. Ficava daquele. Que saudade. Hoje a pessoa fala: não estou mais sentindo nada. Tipo, não aconteceu nada. Aconteceu um milagre. Jesus operou. Não deixa isso entrar no teu coração. Fala: Senhor, guarda o meu coração. Guarda o meu coração. Que eu seja sensível à tua voz. Aleluia. Meu Deus. E levaram o homem para o fariseu. 14. E era sábado. Porque era sábado. Quando Jesus fez aquela mistura de barro e abriu os olhos do homem cego.
Então os fariseus também inquiriram como receber a visão. Ela foi ele que contar a mesma história. E o homem tornou a explicar. Ele aplicou barro nos meus olhos. Porque é humilhante, né? A pessoa tem que ficar repetindo, não, o cara cuspiu, passou no meu olho e tal. E ele teve que repetir aquilo várias vezes. Ele fez o barro e tal, botou nos meus olhos, botou lavar. Aí alguém vai falar assim, ó. E outros murmuravam: como pode um homem sendo pecador realizar milagres como esse? Aquela igrejinha, é lá que você está indo? Ih, aquela igrejinha? Aquele pastor, aquela pastora? Cuidado com comentários assim. Não, ali está bombando mais. Aí você vai ter mais oportunidades. Cuidado com isso. Porque o fariseu só faz isso. Aquele homem pecador. Como é que um homem pecador curou um cego? Aí o cego, não recebeu só a visão. Quando vem algo de Deus para a sua vida, ela vem acompanhada de algo mais. Repete aí. Sempre que algo de Deus me alcança, ela vem acompanhada de algo mais. E eu vou te mostrar aqui. Aleluia. Que aquele homem teve. Olha o que ele vai dizer. Cadê? Vou para o 17. E uma vez mais perguntaram ao homem que fora cego: que dizes tu a respeito dele, pelo fato de que abriu os teus olhos? E o homem asseverou: ele é um profeta. Porque o rapaz não sabia quem era Jesus. Ele foi curado sem pedir. Que maravilha, Jesus. Contudo, os judeus não acreditaram que ele fosse cego e havia recebido a visão, até que fossem chamados os pais daqueles que receberam a visão. E então os interrogaram. É muito absurdo, é um absurdo atrás de outro. A gente não vai acreditar em você, você não era cego. Chama os pais. Aí os pais vão chegar. Irmãos, aí a gente tem aqui o ponto mais forte sobre o que eu falei com você, de você não ficar criando expectativa dos outros. E então te interrogaram: é este o vosso filho, qual vocês dizem que nasceu cego? Como então ele pode ver agora? E os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. A gente sabe disso. Mas não sabemos o significado dele estar vendo agora. A gente não sabe como que ele começou a ver. Que pais presentes, né? Não sabemos o significado dele estar vendo agora. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele, já tem idade, e ele falará por si mesmo. O que você espera de um pai e de uma mãe? Que eles te defendam, certo? Que eles te acolham. O pai e a mãe desse jovem fazem assim, ó, pergunta para ele, a gente não sabe de nada. Mas sabe por quê? Ó, a resposta está aqui, logo depois. Seus pais responderam dessa maneira porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam acordado que, se alguém confessasse a Jesus Cristo, seria expulso da sinagoga.
para tomar um tiro. E a gente não está falando aqui de qualquer pessoa. Nós estamos falando aqui do pai e da mãe do menino. Você consegue entender a profundidade disso? Tinha uma lei. Quem falasse que Jesus era o Cristo, que era o Filho de Deus, era expulso da sinagoga. É como ficar assim, você fica um ser humano sem relevância na sociedade. É o que provavelmente em algum momento vai começar a acontecer com a gente, irmãos. Daqui a pouco eles vão querer nos isolar. Escuta o que eu estou falando. Não é crente, são terroristas, vivem aí atrás dessa Bíblia. E você tem que estar preparado para isso, sabia? Porque às vezes dentro da tua casa, alguém pode te entregar. Não é ele, meu irmão é crente, pode me entregar ele. A Bíblia fala claramente sobre isso. E o nosso refúgio está no Senhor. Quando o jovem se vê abandonado pelos pais, e ainda o pessoal continua perguntando, foi por isso que os seus pais disseram, perguntai a ele, já tem idade. 24. Então eles chamaram de novo o homem, que fora cego, e lhe ordenaram: dai glória a Deus. Dai glória a Deus. Pois nós sabemos que esse homem é pecador. Você não pode dar glória para Jesus, não. Dá glória para Deus. Aí ele fala assim, ao que ele retorquiu, que significa... Deixa eu ver quando tem aqui. Ele revida, o jovem revida. Ao que ele revida: se ele é um pecador ou não, eu não sei. Todavia, em verdade, eu sei. Eu era cego, agora eu vejo. É isso aí, está agora em Deus. E novamente lhe indagaram: o que ele te fez? Como abriu seus olhos? E o homem lhe respondeu: eu já disse, mas vós não credes. Irmão, ficar repetindo a mesma coisa para a pessoa que não quer acreditar é a mesma coisa que falar para pilastra. Vós não credes. Aí ele vai profundo, quer ver? Por que desejais ouvir tudo mais uma vez? Acaso também quereis tornar-vos discípulos dele? Aí o cara vira evangelista. Te falei, quando você recebe algo de Deus, você recebe com algo mais. Você também está querendo fazer parte do grupo dele, de Jesus? É por isso que você quer ouvir de novo como é que foi? Como que ele fez? Por isso, aí começa, irmão. Aí o diabo fica nervoso, Por isso o insultaram e disseram: tu sim és o discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Fala assim: tu é o intelectual? Segue o teu caminho, deixa eu seguir o teu. Tem Jesus. Mas quanto a esse sujeito, nem sabemos de onde vem. Aí o evangelista continua pregando, já não é mais o que era certo, vamos dizer, o evangelista. O homem questionou: ora, isso é surpreendente, vós não sabeis de onde ele vem, e mesmo assim abriu-me os olhos. É isso que eu quero saber, é isso que me importa.
e todos aqueles que fazem a vontade dele. É a esse que ele atende. Você quer ser atendido por Deus essa noite? Tem alguém fazendo pedidos a Deus? Primeiro, faça a vontade de Deus. Segundo, seja um adorador. Não um murmurador. Desde o início do mundo, olha o jeito que está pegando. Desde o início do mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer obra alguma. Aí os fariseus concluíram. Então concluíram: tu que nasceste repleto de pecados, pretende nos ensinar? E o excluíram. Simplesmente falaram assim: na sinagoga você não entra mais. Aqui você não faz mais parte do nosso grupo. Repete comigo: eu não tenho medo de ser excluído. Ele falou sério. Depois aguenta. Você não tem que ter medo. Porque o que pro diabo parece que está tirando de você, para Deus não. Aí ele vai encontrar de novo com Jesus, ó. Porque Jesus não nos abandona. Fala para quem está perto de você: Jesus não te abandona. Jesus não te abandona. Jesus, ouvindo que houve um expulsado, quando o encontrou, lhe disse: acreditas tu no Filho de Deus? Jesus está fazendo o quê? Está se apresentando para ele. Jesus chegou, curou, não se apresentou, curou e foi embora. Agora não. Agora Jesus está chegando diante dele e está falando: você crê no Filho de Deus? E o homem responde: quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? E ele lhe assegurou: tu o estás vendo. O homem é o quê? Cego. Agora ele está diante do Filho de Deus. E está vendo o Filho de Deus. Ele está falando: é esse aqui que você está vendo. É esse aqui que te deu a visão. Porque com Jesus a gente só ganha. Com Jesus só tem lucro. Quem achou que estava tirando alguma coisa desse jovem, achou errado. Deixa o diabo ficar pensando que está tirando alguma coisa de você. Deixa ele ficar nessa ilusão de que está te roubando alguma coisa, que está excluindo alguma coisa da tua vida. Fique com a certeza de que é Jesus que está te acrescentando algo. Que Jesus tem algo melhor para dar para você. Segundo aqui. Aleluia. É esse que tu está vendo e que te fala. Então declarou o homem: Senhor, eu creio. E prostrando-se diante de Jesus, o adorou. E então revelou Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Aqui é duro o discurso de Jesus. Jesus vai começar a falar para os fariseus: vocês acham que vocês estão vendo, mas vocês são cegos. Sempre vai ter a nossa volta aquele que acha que está vendo mais do que a gente, irmão. Mas esses estão cegos. E você tem que ter a convicção
que Jesus está guardando a tua visão. E que Jesus vai te revelar o que for necessário para você prosseguir na vida com Ele. No momento certo, Jesus chegou diante dele e disse: eu sou, você está vendo? Eu sou o Filho de Deus. E isso vai bastar para você. Você não vai precisar de mais nada. Daqui para frente, o que eu vou fazer na sua vida vai ser algo muito superior do que você achou que ficou lá atrás. Então pense sempre daqui para frente. Amém? Perdeu hoje, levanta. Como diz o Salmo, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você chorar aquela noite, o Senhor te compreende, mas Ele quer que você veja o sol nascer no outro dia, de manhã. Amém? Com a consciência de que Ele tem o melhor para te apresentar. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Obrigada, Jesus. Porque o Senhor opera de uma maneira, Pai, diferente a cada culto. Hoje o Senhor está abrindo a visão espiritual, Pai, de pessoas aqui. Hoje o Senhor está, Pai, nos lavando, nos dando novas vestes, nos tirando, Deus, de um lugar de escuridão e nos colocando em um lugar onde possamos iluminar a muitos, Jesus. Deus não te fez para ficar na escuridão. Deus te fez para que você seja luz. Seja luz aonde você for. Reflita o brilho do Senhor. Aleluia. Assim como a lua reflete a luz do sol, seja você também assim. Reflita a luz do Senhor. Chega de viver na escuridão, chega de viver na amargura, chega de viver em dúvidas, em conflitos. Tem pessoas que elas amam mais a vida delas do que o Senhor. O Senhor quer que você o ame mais do que a sua própria vida. Abre mão disso aí. Ama o Senhor. Ame Ele. Escolha obedecê-lo. Escolha adorá-lo. Toca nas vidas aqui presentes, Senhor, as que estão nos acompanhando pela internet, ó Deus. Eu creio que o Senhor operou também na vida desses, ó Pai. Porque para Ti não há distância. O Senhor é um Deus de perto e é um Deus de longe. E há inúmeras formas do Senhor se manifestar, ó Deus. Essa pessoa pode até pensar que ainda não está vendo, Senhor. Mas no momento certo, ela vai olhar e vai ver com clareza. É tempo de milagres, Senhor. É tempo de milagres. E eu creio, Jesus. Eu creio que Tu és o mesmo de ontem, é hoje e será eternamente. Eu até tinha os versos para ler no início, mas como é Ele que faz, não adianta. Abre aí rapidinho. Romanos. Capítulo 11. Versículo 33. Diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos
coisas. A Ele seja a glória perpetuamente. Amém. Amém? Você vai acabar esse culto com esse hino de adoração. Porque dele e para Ele são todas as coisas. Você está aí, você está respirando, é por Ele, é para Ele. Amém? Estou? Aleluia. Deus recebeu, irmão? Deus te abençoe. Amém? Grande vai ser a vitória. Cria uma expectativa acerca disso. Grande vai ser a vitória. Aleluia! Não é a segunda. Amém?